porque a gente está conectando com a repórter do jornal Folha de São Paulo, que traz uma reportagem extremamente importante, falando o que a Polícia Federal vai fazer com essa declaração de Bolsonaro. Antes de a gente chamar a Júlia, que já está se conectando conosco, vamos colocar esse trecho da fala do Bolsonaro para a gente até ilustrar esse momento, né, no qual ele diz da existência da minuta do golpe. Vamos assistir. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Minuta de um estado de defesa. Bom, antes de passar até para a tua análise, vamos chamar a Júlia. A Júlia já está conosco, ela assina essa reportagem. A Júlia Chaib está conosco ao vivo. Polícia Federal vê Bolsonaro reforçar investigação sobre golpe. Os investigadores estão avaliando que o ex-presidente sugeriu nesse discurso saber dessa minuta do golpe, que é justamente a manchete nesse momento do jornal Folha de São Paulo. Olá, Júlia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso All News. Uma honra tê-la aqui conosco para trazer a sua reportagem. Bom dia, obrigada, Fabíola, a honra é minha. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a grande questão né, será que a Polícia Federal vai usar essa fala, né? Essa fala está sendo vista aí como um reconhecimento dessa minuta golpista, porque inicialmente o que ele tinha dito é que, imprimiu para saber o que era. Nesse discurso, dá um pouco a perceber ali de que não, era uma minuta ali que queria justamente decretar o Estado, né, o que ele diz, né, ali nesse discurso, né? O que a Polícia Federal vai fazer com isso, hein, Júlia? Então, muito provavelmente, essa fala, esse discurso dele vai entrar no inquérito que apura uma trama para tentar dar um golpe de Estado por parte do Bolsonaro, que seria o líder de um grupo ali de aliados que tinham essa intenção de tentar impedir a posse do presidente Lula. Ontem, conversando com algumas pessoas, inclusive investigadores da PF, para eles é possível deduzir dessa fala do Bolsonaro uma admissão de que existia, sim, essa minuta que previa a decretação do estado de defesa, assim como existiam outras ali também, enfim, estado de sítio e por aí vai. Então, para eles foi uma estratégia de defesa do Bolsonaro um pouco complexa, porque ele deu motivos, enfim, ele acabou produzindo um pouco de provas contra ele mesmo. Lembrando que na semana passada, Bolsonaro foi intimado a dar depoimento na Polícia Federal e ele ficou em silêncio diante dos investigadores. Então, o que ele não falou na Polícia Federal, ele acabou falando um pouco ontem. É claro que os aliados estão dizendo que o Bolsonaro, em momento algum, admitiu ter envolvimento com essa minuta ontem, enfim, que não foi nada disso que ele falou. Mas para a PF dá para inferir da fala dele a admissão de que ele sabia da existência dessas minutas e reforça, então, a linha de investigação deles de que Bolsonaro estava por dentro de toda essa trama que estava acontecendo, ele sabia de todas as tratativas. A questão é, para o Bolsonaro e os aliados dele, o que eles tentam fazer é exatamente minimizar o teor dessa minuta, né? Alguns não negam a existência, não negam que tenham conversado a respeito dela. O ponto é, eles dizem exatamente o que o Bolsonaro falou. Tudo bem, existia essa minuta que previa a decretação de um estado de defesa, ou, enfim, um estado de sítio, mas o Bolsonaro não assinou, seria necessário recorrer ao parlamento para você ter uma medida mais efetiva, quer dizer, ou seja, não houve golpe porque nada disso foi para frente. Ô, Júlia, na tua reportagem, Voltei. Só um pouquinho, o Thales, para aproveitar a Júlia, que ela também tem compromisso aqui. A gente pediu, ela falou, vou tentar e conseguiu, só para a gente não perder, eu já volto com você. Ô, Júlia, na sua reportagem, você traz também a apuração de que os ministros do Supremo Tribunal Federal não acharam nada demais aí nesse ato. Não, quer dizer, não é que não acharam nada demais, não teve muita surpresa, é isso? Queria que você contasse também para a gente um pouquinho desses bastidores. Tiveram ali algumas conversas reservadas que ministros tiveram com interlocutores. Eles não relataram nenhuma surpresa com o teor do ato, enfim, nada que tenha fugido ali o que eles esperavam, porque já havia uma movimentação
de aliados para o Bolsonaro tentar baixar o tom da voz dele, né? Ele sempre fez discursos muito agressivos contra o Supremo Tribunal Federal e ontem ele segurou o tom da fala dele, né? Agora, o Malafaia foi o que fez o discurso mais agressivo e ele sim criticou diretamente o STF. E assim, como isso já é algo que acontece nos atos do Bolsonaro, nos anteriores, isso não teve nenhuma surpresa para o STF mesmo, para os ministros da STF. Ele acabou, eles também não querem ficar dando tanta corda pro que está acontecendo, assim, para essas tentativas do Bolsonaro de ganhar palanque, né? É. E teve também a repercussão com os governistas, né? Com os opositores a Bolsonaro. O que que eles entenderam desse ato, hein, ô Júlia? A gente conversou com alguns líderes ali, importantes do governo. Na avaliação deles, é uma tentativa do Bolsonaro de naturalizar qualquer eventual trama para um golpe ganhar palanque. E, enfim, o que chamou muita atenção deles, como ele falou, o Bolsonaro falou diretamente para o parlamento, foi o pedido dele de anistiar aqueles presos, presos, enfim, anistiar os condenados a penas muito altas por terem participado dos ataques aos três poderes. E isso aí foi absolutamente rechaçado pelos petistas, né? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, por exemplo, disse que viu nessa defesa do Bolsonaro de buscar anistia para esses condenados uma tentativa do Bolsonaro buscar anistia para ele próprio daqui a um tempo. E ela disse que isso aí, enfim, está fora de cogitação. E ela também falou que ele terceirizou para o Malafaia algo que ele faria, algo que ele fez anteriormente, que é usar esse discurso mais duro contra os ministros do STF. Quer dizer, eles dizem que de democrático não teve nada aquele ato para eles, e, enfim, que é uma tentativa do Bolsonaro de se manter ativo politicamente, mas, enfim, foi alvo de muitas críticas de petistas e governistas. Júlia, agradeço imensamente a sua participação hoje aqui e volte outras vezes. Ah, eu que agradeço o Muito convite. bom. Obrigada, gente. Foi Tive muito o bom, uma prazer honra de estar aqui com conhecer a vocês. Júlia pessoalmente agora em Brasília, quando eu estive com ela, né? A gente esteve juntas. Quem me apresentou foi a Carla Araújo. E agora que eu já te conheci, não vai ter jeito. Eu vou te laçar toda hora para chegar aqui, tá? Um Obrigada, gente. beijo. Bom dia. Bom Obrigada, Tchau, Fabiola. dia. beijo. Um beijo. Júlia, grande repórter do jornal Folha de São Paulo, sempre trazendo aí grandes furos e eu acho que traz uma contribuição boa aqui para que a gente possa analisar. Ô Thales, quando caiu a ligação, você estava justamente falando sobre isso, né? Sobre essa declaração de Bolsonaro, né? Ele reconhecendo a existência de uma minuta do golpe e o quanto isso pode complicar a vida dele na Polícia Federal, como a reportagem da Júlia traz. Quer dizer, investigadores ficaram atentos a essa declaração, né? Porque aí ele fala, mas como assim? Vou fazer um golpe utilizando a Constituição? Então, quer dizer, ele realmente pensou numa minuta do golpe. Eles escreveram essa minuta do golpe, mas que ele não acredita que é uma minuta de golpe, né? Ele chama de outra coisa. E você falava sobre como que ele vai reagir caso a Polícia Federal volte a questioná-lo sobre isso. Eu queria que você concluísse para a gente a sua apuração Pois também é, sobre esse assunto. o que eu apurei é que o Bolsonaro planeja, ele, advogados, planeja negar na justiça envolvimento com essa minuta do golpe que ele citou no discurso. Ele vai usar a mesma estratégia que sempre usou: negar, 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 coisa do marido machista, que nega e chama a mulher de louca, né? Ele vai fazer a mesma coisa e diz para a gente reler a íntegra do discurso. Eu reli, de fato, cabe para ele fazer aquilo que ele fez quando se falou daquela reunião dos ministros, dele com os ministros, em que ele apertou o Sérgio Moro porque queria colocar alguém na Polícia Federal e o Sérgio Moro não entregava a Polícia Federal para ele. O que ele disse depois? Ele disse: Olha, eu não falei em Polícia Federal na reunião. Aí as pessoas, a imprensa toda, todo mundo confrontou ele com a declaração. E, olha, tá lá o senhor falando. Ele: Não, 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 eu falei PF. A mesma coisa. Mas ele insiste, não tem
não tem alternativa para o Bolsonaro, a não ser isso de usar a velha tática. No meio jurídico, o que vale é o convencimento dos juízes. Bolsonaro pode xingar, pode chamar de loucos o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e os outros do Supremo, mas estes estão cada vez mais convencidos de que ele estava mesmo na cama com o golpe de Estado ao seu lado. Como o rei daquela fábula, o Bolsonaro está nu e não adianta chamar a todos nós de malucos. Mais do que nu, o ato mostrou que ele também está acuado e se sente acuado. Ele agiu como um homem acuado. Esse discurso dele na Paulista foi o discurso de um homem acuado, que sabe que vai ser preso. É. Ô, Josias, queria te ouvir sobre essa história. Você acha que essa fala aí vai ser usada na Polícia Federal? Essa fala reforça essa minuta do golpe? E quando o Bolsonaro diz, né, como uma tentativa de golpe usando a Constituição, ele recorre à Constituição para dizer que essa minuta não era de golpe, era de proteção do Brasil, de certa maneira, que ele quer dizer, né? Sem dúvida nenhuma, a fala do Bolsonaro vai ser usada contra ele. Os advogados, obviamente, vão negar, mas o que acontece com o Bolsonaro, Fabíola, é que ele vai sendo desmoralizado eh, em prestações, em suaves prestações. Você se lembra que quando a Polícia Federal encontrou uma minuta de golpe, apreendeu uma minuta de golpe na casa do ex-ministro Anderson, Anderson Gomes, Anderson Torres. O Bolsonaro disse que não tinha nada a ver com aquilo. O Valdemar Costa Neto disse que recebia uma minuta a cada, em todo restaurante que ele ia, jogavam minuta no bolso dele, tinha minuta voando, pela minuta de golpe voando pela cidade, por Brasília. E o Bolsonaro nunca tinha nada a ver com nada. De repente surgiu a delação do Mauro Cid, e o Mauro Cid disse que o Bolsonaro não só recebeu uma minuta do golpe, do então assessor internacional Felipe Martins, mas manuseou a minuta, editou a minuta, enxugou a minuta. Tinha lá uma previsão de prender, no momento do golpe, o presidente do Congresso Nacional e 2 ministros do Supremo. Ele enxugou a lista de presos, deixou só o Alexandre de Moraes, que é o seu principal algoz, mas há tudo isso dentro do inquérito. E o Bolsonaro agora já não nega mais a existência de minutas, ou que não tenha visto as minutas, ele apenas diz que não faz nexo que o fato de ter tido contato com a minuta A ou B indicasse que ele pretendia dar o golpe, porque estava lá previsto um estado de sítio. O estado de sítio exige a convocação do Conselho da República, depois exige consulta ao Congresso. Como vamos dar um golpe dentro da Constituição, dentro das 4 linhas? Enfim, ele arruma as explicações que lhe pareçam mais adequadas, mas já não nega o que é inegável a essa altura. E em relação à história da anistia, isto também surge como uma ideia natimorta. O Alexandre de Moraes já declarou, pelo menos 3 vezes, que ele considera essa contemporização, essa ideia de pacificação, com perdão de crimes, ele considera isso uma ideia que flerta com Adolf Hitler. A esse ponto chega o ministro Alexandre de Moraes. Cita lá o ex-primeiro-ministro inglês, o Chamberlain, que fez um acordo com a Alemanha, supondo que o Hitler estava também interessado em pacificação, e esse acordo deu asas ao nazismo, né? E o Alexandre de Moraes mencionou a sua aversão à contemporização um dia depois do 8 de janeiro, quando ele decretou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, o, que era um aliado ferrenho do Bolsonaro, e voltou a repetir essa pregação contra o apaziguamento no aniversário de um ano do 8 de janeiro, uma solenidade no Congresso Nacional. Se mostrou absolutamente avesso a essa ideia, diz que pacificação
não se confunde com impunidade, e voltou a repetir de novo, dias depois, quando expediu o mandado de busca e apreensão na casa do deputado bolsonarista Carlos Jordi. Ele voltou à tese de que não é possível apaziguar, e ele cita sempre uma frase do Winston Churchill, Fabiola, que foi o sucessor do primeiro-ministro Chamberlain, o que se compôs com o Hitler. O Alexandre Moraes diz, repetindo, ecoando o Churchill, ele diz que um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Então, assim enxerga o Alexandre Moraes essa tese do Bolsonaro, tese de pacificação, passar borracha no passado. Para o Alexandre Moraes, isso é coisa de crocodilo, e ele não está disposto a apaziguar para depois ser engolido pelo crocodilo. Então, é uma ideia natimorta. Não me parece haver também maioria no Congresso para aprovar hoje uma anistia. As conjunturas mudam, mas no caso do Bolsonaro, seria necessário que houvesse uma mudança de mais da metade dos ministros do Supremo, e seria necessário uma nova eleição eh, para o Congresso em 2026, e que essa eleição trouxesse um Congresso ainda mais conservador do que temos hoje. Não creio que seja provável, sobretudo se o Lula fizer um governo decente. Bom, a É, gente até chamou aqui. mas, Vai, mas fala. o fato é o seguinte: o projeto vai ser apresentado e ele vai funcionar Já no foi, né, Congresso. Thales? Já É, tem um lá, já exato. tem um lá. Já tem um e está uma disputa lá. Quem vai ser o pai da proposta? Porque já tem um, vão ter outros a serem apresentados e vai ficar esse projeto lá circulando. Isso é inevitável. E serve como uma espada de Damocles na medida em que o Centrão se utiliza de tudo que exista contra o Lula para tentar arrancar mais. Então ele vai ficar lá, não será enterrado completamente, não há ideia de enterrá-lo, vai ficar esperando a conjuntura. Se a economia do país for muito bem, etc. e tal, é, cai no esquecimento. Mas se não for, se o Lula tiver mal, até o processo, propostas de impeachment vão ter lá. Então, com o Congresso que nós temos, tudo é possível. Tudo é possível. Nós temos um Congresso de maioria do Centrão, e o Centrão pode ir para o lado que a conjuntura mais lhe aprouver. E, nesse caso, é mais uma estratégia dos bolsonaristas para tentar criar um fato. E o fato, de fato, existe. Vai existir e vai subsistir durante um tempo no Congresso.